Agora eu gostaria de convidá-los para um próximo painel onde vamos falar sobre a inflação e os juros globais. Então gostaria de convidar ao palco Thiago Berrial, estrategista-chefe da BTG, assim como meu amigo Phil Groninger, gestor de portfólio da Janus Henderson, Eric Zubris, especialista em produtos de investimento da MFS, e o Sr. Eric Keller, gestor de portfólio da Robeco. Tenham todos um ótimo painel. Bem, vamos então começar nosso painel. Obrigado, pessoal, pela presença aqui. Vamos começar com um assunto crucial, que é a inflação. Nós vimos inflação alta nos Estados Unidos, que fez com que eles enxugassem rigorosamente a política financeira. E agora? Isso passou? Nós vencemos? Ou será que nós estamos numa reta inevitável de inflação, desinflação? Ou existem outros riscos e a batalha talvez será mais longa e mais dura? Bem, obrigado pela pergunta. Acho que se você olhar o consenso, com certeza nós estamos vendo a inflação diminuindo bastante, mas o medo é que a inflação real ainda vai ser um pouco pegajosa, um pouco grudenta. Então esperamos que a previsão, né, é de que vai demorar um pouco, sim, para os índices de juros realmente caírem. Acho que eu posso adotar uma visão um pouco contrária aqui e dizer, bem, se você está numa reação, historicamente, isso produz o risco de um enxugamento exagerado. Então, se você se esforça para reduzir a inflação real, você pode dizer que em algum momento, com a redução da taxa de juros ideal, você também vai ver uma queda na taxa de juros real. Em alguns produtos como alimentos, bem, não avisa meu chefe, mas hoje eu acho que eu ganho um pouco mais do que eu ganharia se a inflação fosse mais baixa. Então existe um risco de um aperto exagerado dos bancos centrais. Mas também podemos dizer que em algum momento a inflação real vai diminuir, mas ainda talvez dure um pouco mais ainda esse ano. E com certeza os bancos centrais vão conseguir diminuí-la, mas acho que só ano passado. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas faço das suas palavras as minhas. A dúvida, portanto, o Banco Central, o Fed, conseguiu vencer a inflação? Não, mas conseguiram ganhos. Então nós estamos num ambiente em que, digamos assim, para o Banco Central reduzir a inflação, o Colin Powell era quem mandava na época e eles reduziram a taxa de juros, mas a inflação não tinha sido controlada. Então, a inflação simplesmente cresceu de novo. E Powell e o Banco Central não querem que isso aconteça de novo. Então, provavelmente, a taxa de juros vai permanecer. Eu repito também o que já foi dito. Hoje nós vimos o presidente do Fed, John Powell, falando, né, ele disse que a inflação ainda existe, então eles não derrotaram a inflação, mas ela caiu em cerca de 5% desde o pico. Então agora a gente está em 4% na taxa de juros anunciada,
Mas quando olhamos o valor, a média dos últimos anos, o índice ainda está bem alto, ainda está em 5%. Então, isso inclui serviços, moradia e salários. E o Fed, na verdade, está bem preocupado com o risco de a expectativa sobre a inflação ser bem mais alta. Então, as previsões de um ano estão em 6,3%. Então, algumas tendências mostram que a inflação vai seguir uma tendência não na média, mas a média prevista da inflação. Então, ninguém quer correr o risco de fazer como o Burns e fazer uma emenda pior do que o soneto. Então, eles querem primeiro quebrar as expectativas antes de se darem um tapinha nas costas. Então, algumas projeções econômicas mostram 2 novos acréscimos de 25 bips cada. E eu acho que a gente concorda, porque se a gente olhar o fim do ano passado e o início desse ano, a expectativa do mercado foi, de forma consistente, subestimou o resultado que seria emitido pelo Fed. Então, se eles dizem que esse vai ser o desfecho, provavelmente eles estão certos. Mas eles ainda estão usando um linguajar bem restrito aos dados. Então, se a gente vai dar uma resposta quantitativa, provavelmente é ano que vem. Então, as projeções são de que vai ser aumentado ainda esse ano. Pausa e aumenta. É isso? Olha, com certeza teremos mais aumentos da taxa emitidos pelo Fed. E, com certeza, isso responde a algumas expectativas que vieram esse ano. Mas o enxugamento vai ser não só das condições bancárias, mas de vários padrões que afetam a economia. Isso traz o risco de um enxugamento excessivo. Então, em algum momento, veremos uma desaceleração da economia. E isso deve dar um pouco de jogo de cintura, um pouco de espaço para o Fed no decorrer desse ano e ano que vem. Então, os bancos centrais vão querer evitar o risco de acreditarem que eles não fazem o bastante. Mas o risco de um erro na política, o risco de uma recessão, é bem considerável. Eu ia dizer isso mesmo. Quer dizer, julho realmente uma reunião ao vivo. Os resultados de julho, vão ser vistos ao vivo. Mas eu estava pensando sobre o que o Eric falou, sobre o crescimento e enxugamento. Nós vimos 5 bips de enxugamento nos últimos meses. Eu acho que nos últimos anos nós vimos 290 bips ao longo de 20 meses. Então, é bem diferente. Então, nós estamos num ambiente de desaceleração, com certeza. E o Fed não vai fazer o mesmo erro 2 vezes. Eles cometeram um erro porque eles atrasaram demais para aumentar a taxa. Então, eu tenho medo de que eles demorem também para diminuir a taxa. Então, deixa eu fazer agora a pergunta diretamente ao Eric Zubris, mas vocês dois podem comentar também. O que significa essa política monetária, todos esses riscos que vocês citaram nos Estados Unidos? O que isso significa para a América Latina? Você tem alguma ideia, digamos, a força geral do dólar? Bem, isso foi direcionado para mim porque eu cubro os mercados emergentes no meu papel. Olha, acho que nos últimos ciclos de aumento teve um impacto, mas nesse ciclo nós vemos que os mercados de emergência seguem aos Estados Unidos. Mas nesse mercado, os bancos centrais de Latam, do leste europeu, eles aumentaram as taxas em 2021, mas o Fed americano aumentou em 22. Então, nós nos vemos num ambiente em que
a inflação ainda está caindo como uma pena, não como uma pedra. Então, ainda vemos que os bancos centrais dos mercados emergentes estão preparados para reduzir as taxas. Por exemplo, Peru, Chile, Colômbia e Brasil. Nesses países, entre outros, há muita expectativa de queda da taxa. Provavelmente não vai ser uma queda muito agressiva, mas eu sei que quando a gente olha os nossos portfólios de Forex, as taxas estão mudando com o passar do tempo. Mas olha, com relação ao dólar, a situação é um pouco complicada. Digamos, se EMFX não tem se dado bem nos últimos anos, e isso é porque nós vemos uma corrida de crescimento nos últimos anos. Existe um índice que é o sorriso do dólar. Ele tem 2 pontos onde o dólar é forte. Então, primeiro você tem os Estados Unidos crescendo para cima do resto do mundo. Então, imagine como se fosse um excepcionalismo dos Estados Unidos. O Trump passou várias reduções no imposto. Isso faz o dólar ser forte. E temos outro aspecto, por exemplo, ambientes sem risco. Então, muitos investidores buscam um lugar seguro. E isso também vai produzir um dólar forte. E nos outros ambientes? O que vai acontecer no dólar? O dólar vai manter um pouco da sua força. E essa força vai ser traduzida em pressão em outras moedas. Eu vou falar de novo mais sobre isso. Mas chega um ponto em que você está na base, na parte de baixo do sorriso. E aí nós temos um ponto em que o dólar enfraquece. E isso é muito bom para os mercados emergentes. E isso é uma situação em que o dólar, os Estados Unidos, está sincronizado com o resto do mundo, ou até pior do que o resto do mundo. Agora eu tenho uma pergunta, talvez o Eric Keller pode começar. Existe uma questão. Bem, nós discutimos o processo de enxugamento que está seguindo. Tem o risco de exagerar nesse enxugamento. E o que nós vemos é que mesmo em meio a toda essa incerteza, todo esse trabalho ainda a ser feito pelo Fed, provavelmente afrouxar um pouco a economia, as atividades econômicas, mas mesmo assim nós vemos alguns títulos que estão com desempenho excelente esse ano. E como vocês veem isso? Isso é exuberância exagerada ou é um resultado da expectativa que as pessoas têm da queda nos índices de juros? Ou é o risco de recessão? Ou será que existe alguma coisa mais fundamental nesses ativos aí? Eu gostaria também de ouvir as suas opiniões sobre os defaults nos títulos corporativos. Nós não vimos muitas quebras nesse sentido, mas eu gostaria de ouvir um pouco o que você pensa sobre o cenário e a possível evolução. Bem, com certeza, os mercados financeiros são bem resilientes. E claro que existe um pouco de volatilidade, mas no risco de recessão, é claro que nós vemos os índices de inadimplência crescendo, e a nossa expectativa é de que isso vai acontecer. Ainda mais se a gente olhar os mercados de crédito, isso acontece num ponto muito mais precoce no processo. Então, os índices de inadimplência vão crescer e vão ter um pico em 2024. Nós fazemos uma distinção entre alto rendimento e outros mercados. Porque nos mercados de alto valor, existe um pouco de risco de recessão, mas a taxa de inadimplência costuma ser baixa. Mas nos mercados de alto rendimento, por exemplo, títulos de CCC, em outros mercados emergentes, nós vemos, às vezes, um índice de inadimplência de 50%. Isso vai ser diferente dos títulos de maior qualidade. E eu acho que a contraparte a isso não está sendo oferecida. Mas eu acho que os spreads vão aumentar antes que a inadimplência cresça.
e atinge o seu pico. Mas nos trimestres por vir, acho que nós vamos correr um pouco mais de risco, mas vamos ver. Com certeza. Do nosso ponto de vista, com os ativos de risco com resultados tão bons esse ano, é um pouco de exuberância, mas nós estamos nos preparando para uma redução da taxa do Fed esse ano. E quando eu penso sobre o fundamental subjacente a isso, eu acho que a gente não vai ter uma recessão exatamente, e sim uma queda suave. E se for uma recessão, vai ser uma recessão bem rasa, porque o fundamental subjacente está bem bom. Nós vemos que no início do ano as equities estavam muito baratas, mas a valorização está aí. Então, é interessante. Então, nós vemos um pouquinho de volatilidade à medida em que o mercado absorve esses ciclos de enxugamento constantes dos bancos centrais, bem agressivos. Mas quando pensamos nos bonds, eu acho que nós não estamos sendo compensados adequadamente pelo risco que nós tomamos. E é claro, o fundamental ainda está muito bom, mas quando pensamos sobre inadimplência no espaço de alto rendimento, acho que vão crescer. Tivemos anos e anos, mais de uma década de taxas de juros excepcionalmente baixas, o que permitem que as empresas façam refinanciamento praticamente de graça, ainda mais comparado com as taxas dos empréstimos passados. Então, isso vai ser doloroso para algumas empresas que estão um pouco mais alavancadas, que estão sofrendo um pouco mais, ainda mais quando elas precisarem fazer um refinanciamento. E isso realmente vai trazer um desaceleramento, uma desaceleração da economia. Mas eu acho que os números de spreads corporativos vão ser bem baixos. E hoje a nossa alocação no nosso portfólio fixo, eles estão nas alocações mais baixas que nós já vimos dentre todas as nossas estratégias. E se a gente pensar sobre outros ativos de risco ou o crédito securitizado, ele refletia uma economia em desaceleração. Os spreads eram muito mais íngremes e as economias baseadas em hipotecas, os outros títulos, nós trouxemos o peso do nosso investimento mais para esse tipo de investimento. Eu queria comentar sobre EMD e câmbios bem fortes. Olha, em geral, temos quem ganha e quem perde, mas, de um modo geral, os mercados emergentes são bem resilientes e os mercados não foram muito carinhosos com esses países, por exemplo, Gana, Paquistão, El Salvador, Sri Lanka, esses países mais frágeis ou fragilizados. Mas se você olhar os valores fundamentais, principalmente uma composta das contas atuais e dos investimentos externos, é um investimento positivo, o que faz com que esses mercados, esses países do mercado emergente, sejam um pouco mais atraentes. Eu digo bastante isso em reuniões. Às vezes, o spread estava em 450 ontem à noite. Isso é bem atraente, mas quando você começa a analisar, a dissecar mesmo esses números, você vê que esses países mais frágeis, eles se deslocaram tanto nos últimos meses, que se você tirar esses países fora da curva, você vê que a curva fica muito mais normal. Então, principalmente com relação aos pontos de entrada, você vai ver os spreads muito mais amplos, se você não considerar esses países fragilizados. Vamos mudar de tópico um pouquinho. Vamos falar agora sobre os bancos nos Estados Unidos e os problemas que a gente vem vendo recentemente. Eu acho que a primeira pergunta é a seguinte: o Fed e o Tesouro fizeram muito. Eles contiveram um pouco
a emergência da crise, mas, ao mesmo tempo, ex ante, houve muita assunção de risco que não era necessária ou não foi feita coisa de um modo conservador. Eu acho que isso acabou levando a uma crise, porque as pessoas viram pontos fracos em termos da regulação e em termos da exposição desses bancos. A minha primeira pergunta é: a gente já acabou com isso? Está para trás? Estamos seguros? Ou há alguma coisa que os reguladores podem não estar vendo e há risco no sistema financeiro dos Estados Unidos que a gente não está ciente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: mesmo com essa crise emergencial, mesmo que essa crise não esteja mais lá, quais serão as consequências? Como é que isso vai impactar o crédito, se é que vai impactar? Como isso levaria a uma recuperação mais fraca ou uma atividade mais fraca ou um impacto monetário maior? Nós acreditamos que os reguladores fizeram um bom trabalho em assegurar que essa crise emergencial foi limitada apenas a alguns bancos em vez do sistema como um todo. Por outro lado, o que a gente descobriu é que havia algumas questões de asset liability. Nós tínhamos várias hipotecas que tinham boa reputação, boa pontuação e acabaram quebrando. Elas quebraram os bancos porque nós nunca vimos as taxas de juros subirem tão dramaticamente. O que estava segurando os depósitos perdeu 15% do valor. Os bancos fizeram alguns erros, eles deveriam ter ido aos mercados de capitais para levantar dinheiro o mais rápido possível. Mas aí, quando tentaram vender esses valores imobiliários, eles voltaram ao mercado e tiveram voto de não confiança. Então, não foi possível fazer outra coisa que não que foi feito para salvar os depositantes. O efeito dessa crise bancária, no nosso ponto de vista, é que foi 75 pontos base mais de apertamento, de constrição, restrição. Se a gente não tivesse feito isso, você teria pessoas tentando lá retirar o dinheiro. Depois da última crise, você pode fazer retiradas de 10% depois de um certo... Você tem 25% dos seus depósitos, mas leva 2 dias para você retirar. Então, isso é a corrida aos bancos. Isso foi iniciado por um tweet no Vale do Silício. Tire o seu dinheiro do banco. Poderíamos ter bancos menores ou regionais que podem ter questões maiores, os GSIBs, mais problemático seria. Acho que estamos seguros, mas eu acho que os beneficiários de alguns desses depósitos são pessoas que continuam a tirar dinheiro dos regionais e pequenos e tornando os bancos maiores cada vez maiores e mais fortes no sistema. É interessante. Eu acho que a gente foi bem destrutivo com os bancos. Temos que fazer uma distinção entre os bancos regionais e os bancos maiores sistemáticos. É diferente nos Estados Unidos e na Europa. Esses grandes bancos são bem capitalizados, têm taxas de liquidez boas, as taxas de capital passaram de 8% para 18%, são bem mais resilientes nessa questão. Muitos se beneficiaram dessas taxas de juros mais altas alguns anos atrás. Eles reclamavam muito das taxas de juros tão baixas que não havia contribuição para os bancos. Com relação aos bancos regionais, é um pouquinho diferente. Eles são mais regulados, mas eles estão mais expostos a questões de imobiliárias. Os maiores bancos nos Estados Unidos e na Europa,
estão se saindo bem. Em março, a gente viu isso com o Credit Suisse e os bancos maiores são bem sólidos e mesmo na recessão, eles devem conseguir se manter mesmo nas perdas. O Credit Suisse tinha alguns problemas, mas os problemas dos bancos regionais americanos são bem piores. Poderia haver mais incidentes nesses bancos, mas acreditamos que há algumas boas oportunidades e esses bancos vêm se desempenhando bem desde o pico da crise em março a abril. Estamos sendo cautelosos, mas continuamos a dizer, evite os bancos regionais. Então, vamos passar agora para a parte dos imóveis comerciais. Esse setor cresceu muito e há muita preocupação com relação à necessidade de refinanciamento de dívida com taxas muito mais altas do que elas eram inicialmente. Como vocês avaliam esse risco? Vocês acham que há potencial para problemas graves no setor? Se você puder começar, por favor. A gente gosta desse setor do CMBS, mas esse mercado nasceu da crise SNL nos Estados Unidos, foi financiamento que saiu dos problemas de SNL naquela época, mas o mais importante é que a visão, muitas vezes, a gente não quer jogar o bebê fora com a água do banho. O mercado, mais da metade é para escritórios, a outra metade, aqueles que têm e os que não têm, é a divisão. Aqueles que não têm, eles não têm uma boa oportunidade. Com a dinâmica de demanda e procura, acreditamos que ainda há possibilidade para e-commerce, centros de distribuição, lares para famílias múltiplas. Então, acho que ainda temos essas oportunidades no CMBS. O que não tem oportunidade é varejo e escritórios. O varejo sofreu com a mudança do modo de comprar para o online. As lojas físicas diminuíram bastante. A gente não quer só comprar online, a gente quer entrar na loja e fazer compras, não só na frente do computador. Então, eu acho que o mercado de varejo vai ter um impacto, mas está mudando para o e-commerce, mas está acontecendo essa racionalização. A mesma coisa com o escritório formal. Eu acho que há um excesso de oferta e as taxas de ocupação são baixas para os escritórios físicos. Nós temos um edifício em Baltimore, um centro financeiro de 1973, que foi reformado em 2011. Tem teto baixo, tem sistema de ar-condicionado antigo. Eu acho que esse tipo de prédio exigiria um investimento muito alto para ser atrativo. E a gente não vê isso com uma ocupação de menos de 30%. Então, eu acho que vai ter que haver uma reimaginação do que esses edifícios de escritórios vão acontecer. A gente não quer jogar o bebê fora com a água do banho, então ainda há alguma oportunidade ali. Tem alguns escritórios, não é que todos os escritórios são ruins, tem alguns que são bons. Nós temos alguns com um bom rating. Talvez 30% desses escritórios permaneça, mas alguns, desde a crise financeira global, já não estavam se saindo bem. Há um potencial para investimento.
outro negócio são esses centros para escritórios médicos e de pesquisa. Nesse novo ambiente híbrido de trabalho, você não vai querer que esse pessoal que trabalha em laboratório leve isso para casa, né? Então, eu acho que há uma oportunidade aí, mesmo que a ocupação não esteja em 100% e mesmo que as taxas continuem altas. Nós estamos nos focando mais no mercado de valores imobiliários europeu. Eu acho que com relação ao mercado de imóveis, mercados como o Reino Unido, onde a gente vê os impactos e a gente tem essas hipotecas com taxas flutuantes, eu acho que em outros países como a Suécia, a gente tende a ver mais reprecificação e nós temos as consequências das taxas mais altas. Também do lado de vista dos imóveis comerciais, é um pouquinho diferente do que a gente vê no seu país, mas a gente precisa ver mais reprecificação antes de começar a pensar investimentos em imóveis. Eu quero que o Eric responda a essa. Você acha que o desempenho da economia chinesa está um pouquinho pior do que a gente esperava? Nós sabíamos que haveria a questão da reabertura, havia sinais de que haveria algumas políticas que apontavam para um determinado crescimento e retomada, e isso, na verdade, gerou um desapontamento. Agora nós temos várias políticas discricionárias e há perguntas, há questões sobre se vão conseguir crescer e quão efetivas vão ser essas políticas. Eu queria ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Bom, eu acho que 2 sessões anteriores eles falaram sobre a China. Eu vou manter os meus comentários sobre isso breves. A reabertura da China para a economia global é uma positiva. O pessoal na China se fechando em casa o dia inteiro não foi uma coisa boa. Mas a gente tem que pensar nas expectativas realistas sobre que tipo de crescimento a gente vai ver. Aqui nós não estamos em 2019 ou 2015, quando a gente viu esse enorme boom nas exportações da China. Eu acho que vai ser uma coisa bem mais discreta, principalmente por conta do estímulo. Vai ter um impacto macro bem pequeno. Vai trazer uma base para que a gente saiba quanto que esse crescimento vai cair. Então, eu acho que eles vão chegar às metas desse ano, mas eu acho que a gente não vai ver o que a gente viu no passado. Essa seria uma expectativa falsa. Eles estão tentando desalavancar o setor das propriedades, que era uma porcentagem muito grande. E eles estão realmente tentando desalavancar. Eles querem que as pessoas vejam os imóveis como um lugar para viver e não para especulação. Então, para ver esse crescimento robusto, eu acho que a gente tem um desemprego da massa jovem de 20%, as pessoas não têm muita confiança no governo, há baixa confiança no que o governo pode fazer em termos de regulamentar os espaços. A gente viu isso naquele tutorial da Meta, que vai ajudar as pessoas a se formarem. Essa indústria foi dizimada, então outros setores privados também estão preocupados com tudo isso. Alguém mais quer comentar? Bom, eu vou passar aqui para uma pergunta mais geral.
Quais são as maiores oportunidades e riscos de 2023 e como vocês veem o desempenho do renda fixa? A gente vai ver uma compressão do spread, falamos sobre a possibilidade de cortes nas taxas de juros, inatividade. Como vocês vão operacionalizar esse cenário? Então, o maior risco para nós seria o risco de um estreitamento muito grande pelos bancos centrais. Agora, eu quero também enfatizar que isso seria um problema para a renda fixa, mas aquelas que têm boa qualidade poderia se sair bem num ambiente restrito e ter bons resultados. Então, nós estamos saindo de 2 décadas de resultados bem baixos, né? Então, isso muda tudo. Eu acho que se a gente puder sair do risco maior, eu acho que as taxas de juros podem se estabilizar ou serem cortadas em algum momento. E também vemos a tendência de declínio da inflação. Então, eu acho que para os investimentos de renda fixa, isso é bom, contanto que você não tenha investimentos no mercado que vai ser alto e inadimplência. Ao mesmo tempo, nós temos resultados positivos bem possíveis, e isso vai apoiar a renovação. Então, não se trata de um ambiente ruim para a renda fixa. Eu vou ecoar aqui o que você falou sobre os grandes riscos. A gente tem que mapear os próximos passos e também as oportunidades com renda fixa. Nós temos esse ambiente yield de resultado, o valor restaurado no renda fixa, nós temos a renda de volta. Então, como a gente está alocando capital em 2021 e hoje a gente não tem o mesmo nível de risco, a gente tem yield, mas tem também ativos de maior qualidade, preservação do capital. E eu vou falar sobre isso porque isso é único para mim, é singular para mim. Em termos, eu venho trabalhando com o mercado emergente há mais de 10 anos e isso é o mercado mais bull, mais positivo que eu vejo há muito tempo. Nós temos uma classe de ativos que é muito cíclica, que é o de câmbio. No quarto estágio é onde vemos que as dívidas do mercado emergente, ativos locais, se saem muito bem. E nós temos 2 coisas que alavancam. São essas taxas de juros que a gente espera que caiam e o aumento do câmbio. Nós vamos ter problemas e volatilidade com o dólar, mas depois desse problema, em algum momento, essas moedas do mercado emergente vai ser uma coisa boa. O Fed vem cometendo alguns erros. Eles acabam sempre apertando demais, eles já quebraram uma coisa essa primavera, mas ainda estão mantendo essa política. Eles aumentaram as taxas em vez de cortar a taxa de juros. A gente simplesmente vai pular o que está acontecendo. Isso é um dos nossos maiores medos por conta de todo. Nós tivemos esse efeito de atraso. Estamos começando a sentir os efeitos disso do ano passado. Nós estamos, então, começando a ver essa desaceleração. Mas com relação às oportunidades, bom, eu comecei em 98 e as taxas eram bem mais altas. E a gente passou pelo GFC e as taxas foram praticamente zeradas. E a gente falava, se você não conseguir um rendimento ruim, você vai receber algo pior.
E os resultados, depois disso, foram ótimos para quem entrou no jogo naquele momento. E o que me empolga agora não são as classes de ativos, mas a redefinição que nós tivemos ano passado, com as taxas maiores, são ótimas. Você não precisa se esticar para conseguir essas taxas. E também pense sobre como a renda fixa se enquadra num portfólio fixo para os investidores, para os clientes. Isso adiciona o benefício de diversificação, que a gente não teve ano passado. As taxas subiram, isso diminuiu muitos valores, e agora nós temos a vantagem da renda fixa. Nós redefinimos essa conta, e agora nós achamos que teremos os lucros da renda fixa se a gente trabalhar com valores imobiliários ou crédito corporativo. Então nós achamos que temos aí oportunidades para um portfólio bem diversificado. Então a gente está tendo renda de novo na renda fixa. Isso é bem empolgante. Ótimo, ótima conversa. Muitíssimo obrigado a todos e obrigado a todos vocês.